Celso. Era o Levíticos, Tabernáculo, né? O último vídeo foi do tabernáculo. Ah, é o tabernáculo. Exatamente. Estávamos... No livro do Levíticos, né? Não, ainda nós estamos no livro do Êxodo. Êxodo. Mas o livro do Levítico é o próximo que nós vamos ver. E se chama justamente Levítico porque se faz referência à tribo de Levi. Tribo de Levi. Então, como vocês lembram, nós falamos que o povo de Israel foi constituído por 12 tribos. E uma delas é a tribo de Levi. E Deus vai designar as pessoas deste povo para que sejam os sacerdotes. Então, quem é que vai atuar no templo, no tabernáculo que foi constituído, foi erigido por Moisés? As pessoas da tribo de Levi. Isso é até hoje, vamos dizer assim, quer dizer, os judeus que vivem assim ainda, eles procuram viver dessa forma, seguindo essa tradição. E a tribo de Levi, ela não tinha um território para viver, né? Justamente porque eles tinham essa função muito elevada, muito grande, né? De serem representantes de Deus. Mas, lógico, nesse começo, como nós estamos vendo lá na travessia do deserto, do Sinai, e até chegar na Terra Prometida, eles estavam todos juntos, né? Todas as tribos viviam juntas em torno do tabernáculo. Então, nós terminamos na terça-feira com aquele senhor explicando o tabernáculo de uma maneira maravilhosa e terminamos justamente no momento que ele vai entrar dentro dele. Então, só relembrando o sentido do tabernáculo, vamos fazer uma reprise importante aqui para dar continuidade. Toda a trama da história da salvação é a história de um Deus que, apesar de estar, né, lidando com o ser humano, que foi ele mesmo quem criou e permitiu que nós tivéssemos essa fragilidade tão grande, é um Deus que faz de tudo para nos salvar. Faz de tudo para nos levar para o céu. O que ele quer é isso. Esse é o grande desejo de Deus, apesar de que ele não teve nenhuma obrigação de nos criar, como nós lembramos no início desse curso. A criação é fruto da pura liberdade de Deus, do puro amor de Deus. Mas vendo esses filhos que somos nós agir de uma maneira tão errada, tão distorcida, ele não se cansa de ir atrás de nós. E ele vai começar um processo que é um processo de aproximação cada vez maior. Então, começa com o pecado original, de Adão e Eva, onde, a partir daí, pela liberdade humana, nós nos separamos de Deus. Deus não quereria viver dessa forma, mas ele foi assim constrangido a ficar longe de nós pela ofensa que nós causamos a ele. Muito bem, aí passa o tempo e a coisa piora, porque os filhos de Adão e Eva que nós conhecemos estão na Bíblia são Caim e Abel, e o Caim matou Abel, e então vem toda uma descendência de pessoas que não estavam buscando esse amor de Deus. E aí chega uma hora que a situação está tão ruim que Deus decide destruir o mundo. E por isso vem o dilúvio. E poderia ficar por aí, né? Assim, bom, se esses meus filhos me tratam desse jeito, eu faço de tudo por eles, dou tudo do bom e do melhor, fiz com que eles nascessem num lugar muito melhor do que nós estamos vivendo hoje, que era o paraíso,
com os dons preternaturais e tudo isso, e eles me negam, né? Então, e agora estão vivendo dessa maneira, e no entanto, Deus, ele com imensa paciência e amor, vai em busca de Noé, estabelece uma nova aliança, né, que tudo começaria a partir dele novamente. E aí, depois de Noé, vem o Abraão. E aí, então, é onde vai se formalizar essa aliança, de uma maneira maravilhosa, né? Quando Deus vai escolher Abraão para ser o pai de uma grande nação, né? Que será o povo de Israel. E que qual que é a ideia de Deus? De que este povo chegue a viver, na medida do possível, como sacerdotes, ou seja, como santos, como pessoas santas, para que desse povo se irradie a santidade para o mundo inteiro. E aí vem Moisés, né? E Moisés faz aquela obra grandiosa de libertar o povo judeu da escravidão do Egito, e eles estão agora lá no deserto do Sinai, fazendo aquela travessia que foi lá do Egito para a Terra Prometida. E Deus, então, ele fala assim, puxa, olha, eu quero agora estar presente entre vocês. Uma presença quase como material, né? Uma presença assim, muito especial. E então ele pede para erigir o tabernáculo. Então, o tabernáculo é o lugar da presença do Deus Altíssimo, do Deus 3 vezes santo. E aí acontece aquele episódio que nós vimos na aula passada, que o Moisés vai entrar no tabernáculo e não consegue. Não consegue. E por quê? Porque então Deus agora vai ensinar qual que é a forma de nós nos aproximarmos dele, da santidade mais pura que existe, enfim, deste amor infinito. Nós só podemos nos aproximar dele sem o pecado. Sem o pecado. Né? Porque é o pecado que mancha a nossa alma, é o pecado que é o oposto a Deus. Deus é santo e o pecado é a ausência de santidade. Então, nada impuro poderá estar na sua presença. Por isso que Deus vai estabelecer agora os sacerdotes. Então, os sacerdotes, o que eles vão fazer? Eles vão ser um instrumento de Deus para obter o perdão dos pecados, de tal maneira que Deus possa estar junto deles. E eles possam estar junto de Deus. Então, vai haver agora uma série de prescrições que ele estabelecerá para o povo santo, para o povo de Israel, para que eles possam estar junto de Deus. E a gente vai ver assim que no Antigo Testamento tem histórias como essa, que até os filhos de Arão, quem é o Arão? É o irmão de Moisés. E Deus vai estabelecer que ele vai ser o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. Vocês lembram lá quando Cristo foi condenado à morte? Ele teve que comparecer diante do sumo sacerdote. Então, desde esse momento da ereção do tabernáculo, passa a existir a figura do sumo sacerdote, que é o representante máximo do povo de Israel em termos de santidade. É um deles, que é da tribo de Levi, que vai ser escolhido para ser o sacerdote dos sacerdotes. Né? E através dele é que vai vir todo o perdão dos pecados para estar na sua presença. E Arão vai ser o primeiro sumo sacerdote, e os filhos de Arão, nós vamos ver isso, eles entram no templo, no tabernáculo, de uma maneira incorreta, que Deus havia estabelecido a forma de entrar ali para que tudo fosse puro e santo. E eles entram e são aniquilados na mesma hora. Dessa forma. Como eles entraram dessa forma, então nós vamos ver no Antigo Testamento que Deus ele faz coisas assim, quer dizer,
tudo que fere a sua santidade, né, em alguns casos, Deus aniquila, vamos dizer assim, mata aquela pessoa, porque não podemos esquecer que Deus é santíssimo, 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 santíssimo. Né? Quer dizer, o Moisés, para se aproximar da sarça, ele teve que esperar ali, porque o terreno era sagrado, dizia. E aquela sarça, eu estava lembrando hoje, ela estava no sopé do Monte Sinai, que foi o monte das tábuas da lei. Então, Deus ele escolheu esse monte para ser um monte sagrado naquele período. Então, por isso, era um lugar sagrado e Moisés não podia se aproximar. E por que Deus faz isso? Né? Por que Deus, vamos dizer assim, aniquila uma pessoa? E hoje ele não faz isso. Hoje ele não faz isso, graças a Deus. Quer dizer, nós vamos ver isso, vamos entender isso de uma maneira mais clara, mas pensando aí, por exemplo, todo esse episódio que aconteceu com a Porta dos Fundos, né? Se fosse no Antigo Testamento, essas pessoas não estariam mais vivas, né? Porque Deus ele era assim muito claro com relação a colocá-lo em primeiro lugar, a idolatria, a irreverência. Por quê? Porque ele estava ensinando isso para nós. Então, no começo, ele tinha que ser muito claro e o povo que ele estava tratando era um povo bárbaro. Povo bárbaro. Por isso que vai ter toda uma evolução na lei. Deus ele vai estabelecer leis que, quando vem Jesus Cristo, ele vai revogar. Porque foi um processo de aprendizagem, né? de moralização, de justiça do ser humano. Né? E Deus tem todo o direito, né? Ele, como dá a vida, ele tem todo o direito também de tirar a vida de um filho. Na verdade, é um filho, e Deus sofre muito quando tira a vida de um filho. Mas também é isso, Deus não tira a vida para sempre. Podemos, para pensar nessas pessoas que ele tirou a vida, né, no Antigo Testamento, uma pessoa, Deus cria um ser humano para sempre, para toda a eternidade. Né? Então, isso não significa que ele não vai ter a salvação, né? Essa pessoa. Mas era para que nós víssemos, né, que a santidade de Deus é algo assim, muito, muito grande. Então, vamos dar continuidade ao templo lá, como estávamos vendo, ao templo não, ao tabernáculo. Então, deixa eu compartilhar aqui. Nós tomamos uma decisão muito arriscada no Brasil Paralelo. Quando nós decidimos cobrar apenas R$10 para você ter acesso à membresia. O Carmesim fala do seu sacrifício. Espera aí que eu já vou compartilhar. Ah, já está compartilhando? Não, não, né? Isso. Aqui, exatamente. Então, só achar onde nós estávamos. Acho que estava lá mesmo. Compreendeu a conexão? Você acha que Deus escolheu estas cores porque ele disse: eu gosto mais de azul. Moisés, põe azul. Moisés, eu gosto mais do carmesim. Põe o carmesim também. Você acha que Deus escolheu estas cores por um gosto pessoal, particular? Não. Estas cores continuam falando da única pessoa que garante a você o acesso ao lugar santo. O azul é porque ele veio do céu para morrer por nós.
O carmesim fala do seu sacrifício. O púrpura fala que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o branco mostra que a única pessoa que é santa te garante o acesso ao lugar santo. Venha comigo. Ao entrar no lugar santo, que não era permitido ao povo, mas somente aos levitas que ajudavam no trabalho do templo e também aos sacerdotes, eles encontravam tábuas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Essas tábuas estão ligadas e levantadas de pé. Quando Jesus explicava para Nicodemos a sua missão, ele dizia: eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Então, Jesus Cristo está representado nestas tábuas levantadas e cobertas de ouro, mostrando a sua realeza. Somente sacerdotes e pessoas que trabalhavam no templo da tribo de Levi poderiam entrar aqui. O lugar santo. Então, aqui é o primeiro vestíbulo da entrada do tabernáculo. E aqui poderiam entrar, como fala aqui, os sacerdotes, né, da tribo de Levi, que eram os sacerdotes, o sumo sacerdote. Mas lá dentro tem um outro compartimento que é o Sancta Sanctorum. O Sancta Sanctorum é onde é o lugar mais santo, o santo dos santos, né? Sancta Sanctorum. E o que tinha lá no Sancta Sanctorum nós já vamos ver. Mas ele está só no primeiro vestíbulo. Santo era a segunda área mais sagrada do tabernáculo. E quando o sacerdote aqui entrava, do lado direito havia um móvel, que era a mesa dos pães da proposição, isto é, aquilo que está proposto. Deus ordenou que esta mesa e estes pães deveriam estar perante a minha face continuamente. Portanto, isto foi proposto pelo próprio Deus para o ser humano. Esses pães que estavam sobre a mesa da proposição, no total de 12, número sagrado da totalidade, era um pão asmo, isto é, feito sem fermento. E Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu e que sacia a fome do mundo. Ele mesmo, o próprio Deus, propôs à humanidade que comer deste pão do céu dá ao ser humano vida para sempre e ele nunca mais terá fome. Fica claro que o pão da vida só está sobre a mesa depois de ter padecido, porque esta mesa também falava de maneira figurada do seu sofrimento, porque o pão, para chegar assim em condição de ser alimento para a humanidade, primeiro o grão de trigo tem que morrer. E Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O trigo é a matéria-prima do pão, todo mundo sabe disso. Mas antes, o trigo tem que ser moído para virar farinha. E Jesus foi moído por nós. O seu corpo se tornou uma massa disforme. Qual foi o forno aonde o pão da vida foi preparado para nós? O seu sepulcro. O seu corpo, como massa disforme, foi colocado naquela gruta na sexta-feira à tarde. E o seu corpo ficou ali, sendo preparado para a ressurreição, para que o pão da vida pudesse garantir a qualquer ser humano neste planeta a vida
eterna. Quem comer deste pão, disse Jesus, apontando para ele mesmo, nunca mais terá fome. E quem comer deste pão tem a vida eterna. Jesus é o pão da proposição proposto pelo próprio Deus para a humanidade. Por que a mesa dos pães da proposição ficava do lado direito do tabernáculo, do lugar santo? Somente no lugar santo? Porque Jesus, depois de ressuscitado, subiu aos céus, está no lugar santo, à direita de Deus. Então, aí é tudo estabelecido por Deus. Se você pega lá o livro do Êxodo, a dimensão da cortina, qual que deve ser essa dimensão, a argola de ouro que está ali na mesa da proposição, o nome mesa da proposição, o pão ázimo, né? Tudo isso foi estabelecido nos mínimos detalhes por Deus. E esse pão ázimo é o pão sem fermento, que é o mesmo da Eucaristia, né? A Eucaristia é um pão sem fermento, um pão ázimo, que devia estar permanentemente diante do Sancta Sanctorum. Então, é Cristo que nos dá acesso ao lugar mais sagrado, né? De frente para a mesa dos pães da proposição, ficava o castiçal, feito de ouro puro, batido. Ele tinha 7 lâmpadas, 3 de cada lado e uma no meio. Como 6 é o número do homem e 7 é o número de Deus, fica evidente que Jesus é a luz do mundo, mas que ele disse também sobre os seus discípulos, aqueles que nele acreditam: vós sois a luz do mundo. Era uma peça inteiriça, única, e isso fala da unidade do corpo de Cristo, e sua luz deveria ficar continuamente acesa. A nossa vida também só tem a segurança se estivermos continuamente iluminados pela luz do mundo, que é Jesus. Ele é a permanente luz do mundo que jamais se apagará. Na verdade, o castiçal não estava ali para iluminar Deus, mas para iluminar os que estão em trevas. O castiçal representa os seres humanos e Cristo, a igreja completa do Senhor, que Ele mesmo ilumina e anda no meio dela, como diz o livro de Apocalipse. Para que as lâmpadas do candelabro ficassem acesas, era necessário azeite puro, azeite de primeira qualidade, azeite extra virgem, a primícia. Esta pureza do azeite representa a pureza com que devemos buscar o Espírito Santo de Deus. E era obrigação estabelecida pelo próprio Senhor ao seu povo. Porque somos nós que temos que fazer com pureza que nunca falte azeite na lâmpada. O melhor e mais puro azeite era aquele extraído da primeira pressão, mostrando que não se mistura com outros líquidos. Assim também, nós não podemos nos misturar com as coisas profanas, nem tampouco misturar o Espírito Santo de Deus com outro ou qualquer espírito ou qualquer outra pessoa. Somente Jesus batiza com Espírito Santo e com fogo. O altar do incenso ficava antes do véu, quase que encostado ao Santo dos Santos.
sempre que o sumo sacerdote realizava a tarefa do castiçal com as suas 7 lâmpadas, então ele deveria queimar o incenso. Esse incenso tinha de ser temperado, puro e santo, conforme está em Êxodo capítulo 30, versículo 35. E depois de preparado, ele era lançado pelo sacerdote aqui e queimado. Ao ser queimado, ele subia como fumaça para o céu. E isto, então, representava que tudo que foi feito anteriormente no tabernáculo encontrava diante do Santo dos Santos a sua principal finalidade. Tudo isto ser aceito por Deus. Mas aqui tinha o véu, com aquelas mesmas 4 cores. E este véu fazia uma separação entre o lugar santo e o Santo dos Santos. Nem o sumo sacerdote, cuja figura você pode ver aqui, poderia entrar neste lugar de qualquer maneira ou a toda hora. Somente uma vez por ano, e mesmo assim com a vida purificada, santificada, e levando o sangue da vítima nas suas mãos. Porque se ele entrasse ali, no Santo dos Santos, sem estar devidamente preparado, ele morria por causa da glória de Deus. Durante cerca de 14 séculos, ninguém jamais entrou no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote. Isso apenas uma vez por ano. Havia também aqui, diante do lugar santíssimo, o Santo dos Santos, 4 colunas sustentando este véu de 4 cores. Estas 4 colunas eram feitas de madeira, cobertas de ouro, sobre bases de prata. E estas 4 colunas falam-nos dos 4 evangelhos, preciosas boas novas que nos revelam o Santo dos Santos. Este véu, no dia em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi rasgado do alto até embaixo. E eliminou-se toda a barreira que havia para que pessoas comuns não entrassem no Santo dos Santos. Você sabe o que representa este gesto? Não apenas a eliminação da barreira. Na cultura judaica, quando um pai perde o seu filho, quando ele sente a tristeza da morte, os pais judeus, eles rasgam a veste completamente. E foi isso que o Pai Celestial fez. Rasgando este véu, note, de cima para baixo, comprovando com isto que verdadeiramente Deus estava de luto pela morte do seu único filho. Por isso que Deus abriu para todos nós, através de Jesus Cristo, um caminho vivo para o céu. Agora, eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. Venha comigo. Então, de fato, né, quer dizer, quando Cristo vai morrer na cruz, já ele vai ser o caminho da salvação. Então, e ele vai abrir totalmente as portas para ele. Então, já não tem mais sentido ter o Sancta Sanctorum, porque ele vai ficar tão próximo a nós, como hoje nós estamos numa igreja entrando e ali do lado do sacrário, onde ele está, não tem o Sancta Sanctorum, né? Nós temos ali, olhando, entramos e podemos olhar o sacrário, podemos chegar perto do sacrário, né? E essa cortina, né, do templo mais para frente,
vai ser de uma espessura, eu não lembro agora quantos centímetros, mas assim, nenhum ser humano era capaz de rasgar. Sei lá, eram, 15 centímetros de espessura a cortina. Para vocês terem uma ideia, pelo fato de ter rasgado de cima a baixo, imediatamente, né? Como uma ação divina mesmo. O Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo. Note aqui as tábuas levantadas, cobertas de ouro. Note que havia a cortina multicolorida. E já eu vou te explicar sobre esses 4 querubins. Repare no revestimento do teto. Tudo aqui é sublime, é pequeno, é aconchegante, maravilhoso. E aqui ficava o móvel mais sagrado de todo o tabernáculo, a Arca da Aliança, com os 2 querubins, cujas pontas das asas se tocavam. E repare, não pode se ver a face dos querubins. Este móvel importantíssimo merece uma explanação cuidadosa. Mas antes, eu quero te explicar sobre estes 4 querubins. Eu quero te explicar o que isto significa. É inacreditável que 14 séculos antes de Cristo, podemos dizer quase 1.500 anos antes do livro de Apocalipse, onde há a revelação de que diante do trono de Deus estão os querubins que clamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a terra está cheia da sua glória. É maravilhoso saber que isto já estava revelado aqui na cortina do tabernáculo. Uma coisa impressionante. Veja, a arca representa a glória de Deus e estes 4 querubins são aqueles que ficam diante do trono de Deus. Aquelas 4 criaturas do livro de Apocalipse. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Esta arca era chamada de Aron Haidut, Arca do Testemunho, porque dentro dela havia provas irrefutáveis de que Deus havia dado a sua palavra para o povo. Porque dentro desta aparente caixa ficavam as tábuas da lei, a palavra colocada dentro da arca, que foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Como Jesus veio a este mundo e deu testemunho do Pai, também o Pai deu testemunho de Jesus em várias ocasiões. No batismo nas águas, no Monte da Transfiguração, Deus deu o testemunho dizendo: este é o meu filho em quem me comprazo. Este é o meu filho, a ele escutai. Porque Jesus é a palavra. Ele é o verbo de Deus. Portanto, ele é o único que deve ser ouvido, porque foi o próprio Deus que dele deu o testemunho. A arca representa, portanto, o Senhor Jesus, a palavra, o verbo. E a arca do testemunho não seria completa sem o propiciatório, esta parte de cima que fechava a arca. É como se fosse uma tampa. Tinha as mesmas medidas, a mesma constituição e o mesmo gênero da arca. E note que Deus mandou Moisés fazer os 2 querubins sobre o propiciatório de uma só peça com a base, com as asas abertas de uma extremidade à outra, cobrindo todo o móvel. As faces dos querubins não podiam ser vistas, pois estavam cobertas pelas asas
e suas faces olhavam o tempo todo para o propiciatório, e este sobre a arca. Agora, vamos à revelação. Os 2 querubins representam as outras 2 pessoas da Trindade, porque têm as mesmas medidas, a mesma constituição e gênero do propiciatório com a arca. E isto mostra que Jesus não é menor do que os outros 2. O Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O fato de ser de uma mesma peça revela a unidade da Trindade. Jesus disse: eu e o Pai somos um. E ele fala que enviaria para nós o Paracletos da parte do Pai. As faces das outras 2 pessoas que não podiam ser vistas testificam que ninguém jamais viu ou pode ver Deus. A extensão das asas, de uma extremidade que cobria todo o móvel, fala da abrangência e suficiência para Deus do sacrifício de Jesus Cristo. O olhar abaixado e permanente das outras 2 pessoas em direção ao propiciatório mostra que, por toda a eternidade, Deus olhará para o que Cristo fez aqui embaixo, na terra, no dia em que fez expiação por nós, a sexta-feira, quando derramou o seu sangue na cruz. E é o sangue de Cristo que nos torna propícios, favoráveis para Deus. É por isso que esta tampa chama-se o propiciatório. O sangue de Jesus nos torna propícios para o Pai. Deus disse a Moisés: e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. Portanto, é pelo sangue de Cristo que temos comunhão eterna com as outras 2 pessoas da Santíssima Trindade. Foi por isso que naquela sexta-feira, o véu do templo, que separava simples mortais do lugar santíssimo, foi rasgado de cima para baixo. Graças a Jesus Cristo, eu e você agora temos acesso direto ao Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muito bom, né? Quanta coisa, hein? Nossa, perdão, deixa eu... Vocês acho que nunca tinham pensado nessas coisas, na verdade? Cada detalhe, isso fazendo junção com a primeira parte desse próprio vídeo, depois quem não viu vale a pena assistir, e juntando com todo o contexto anterior, né, do êxodo, da saída do Egito e dessa aliança que Deus vai tornando cada vez mais profunda, né, com essa presença agora de Deus aí dentro. E o mais santo de tudo eram as tábuas, né? O que era o santo dos santos? Eram as tábuas que estavam lá. Só que essas tábuas são a palavra, né? A promessa de Deus da salvação. Essa promessa de Deus, essa aliança da salvação, que já é a imagem de Cristo. E, enfim, é muito bonito. Agora vamos nesses 15 minutos finais, vamos ver algumas outras coisas relacionadas. Talvez a gente... Vamos ver o Levítico, e aí depois nós voltamos para ver como é que era o dia da expiação, o Yom Kippur. Vamos ver como eram as vestes do sumo sacerdote, que tudo isso foi estabelecido por Deus.
Vamos ver como é que eram esses sacrifícios, os dias, as festas judaicas, e qual era o significado dessas festas judaicas que Deus estabeleceu. Então, vamos ver tudo isso. Mas vamos ver o Levítico para entender um pouco agora todo esse desejo de santidade de Deus. Deixa eu ver aqui. The book of Leviticus. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it's set right after the exodus of the Israelites from their slavery, when God brought them to the foot of Mount Sinai and invited Israel into a covenant relationship. Now, they had quickly rebelled and broke that covenant, and God had wanted for his glorious presence to come and live right in the midst of Israel in the form of this tabernacle. But Israel's sin has damaged the... Só um minuto, eu vou diminuir a velocidade. Então, está lembrando só essa parte inicial, quando aqui Moisés recebe as tábuas da lei, só que ao mesmo tempo o povo já estava se rebelando, lembram? Quando fizeram o bezerro de ouro e estavam adorando no lugar de Deus. E depois disso é que Deus vai falar para Moisés erigir um tabernáculo, ou seja, essa misericórdia de Deus mesmo com essa manifestação dos seus filhos de rebelião. The form of this tabernacle. But Israel's sin has damaged the relationship. So, at the end of the previous book, Exodus, Moses, as Israel's representative, could not even enter God's presence in the tent. The book of Leviticus opens by reminding us of this fundamental problem. It says, the Lord called to Moses from the tent. So the question is, how can Israel, in their sin and selfishness, be reconciled to this holy God? That's what this book is all about. How God is graciously providing a way for sinful, corrupt people to live in his holy presence. Now, let's pause for a second and explore this really important idea that God is holy. It's fundamental to understanding this book. The word holy means simply to be set apart or unique. And in the Bible, God is set apart from all other things because of his unique role as the creator of all, as the author of life itself. And so if God is holy, then the space around God is also holy. It's full of his goodness and his life and purity and justice. So if Israel, who is unjust and sinful, wants to live in God's holy presence, they too need to become holy. Their sin has to be dealt with. Thus, the book of Leviticus. Now, the book has a really amazing symmetrical design. It explores three main ways that God helps Israel to live in his presence. The outer sections are descriptions of the rituals Israel was to practice in God's holy presence. The next inner sections focus on the role of Israel's priests as mediators between God and Israel. And inside of that are two matching sections that focus on Israel's purity. And then right here at the center of the book, there's a key ritual, the Day of Atonement, that brings the whole book together. The book concludes with a short section where Moses calls on Israel to be faithful to this covenant. Let's dive into the book.
The first section explores the 5 main types of ritual sacrifices that Israel was to perform. 2 of these were ways that an Israelite could say thank you to God by offering back to God these symbolic tokens of what God has first given them. 3 other sacrifices were different ways of saying sorry to God. So here an Israelite would offer up the lifeblood of an animal while confessing that their sin has created more evil and death in God's good world. But instead of destroying this person, God, of course, wants to forgive them. And so this animal symbolically dies in their place and atones, which means it covers for their sin. And so through these rituals, the Israelites were constantly being reminded of God's grace, but also of his justice and of the seriousness of their evil and its consequences. The second set of rituals. Vamos voltar um pouquinho aqui, que aqui é muito denso, vamos dizer assim. Então, ele está falando de sacrifícios. Sacrifícios que o povo irá fazer para poder estar na presença de Deus, né? Com essa imagem que Deus é tão santo que tem um território ao redor dele, porque agora aqui essa presença é territorial com o tabernáculo, né? Então, para estar fazendo essa imagem, na verdade, é o nosso coração que tem que estar puro, mas tem essa imagem que utiliza que é o território. Então, a primeira maneira de fazer o sacrifício é o oferecimento. Interessante, né? Porque a gente não associa oferecimento com sacrifício. Porque aqui, no fundo, a palavra sacrifício não necessariamente é sofrimento. E aqui é o reconhecimento da grandeza de Deus. Então, eu vou agradecer a colheita, por isso que nós vamos ver aqui que Deus ele vai estabelecer festas que estão relacionadas à colheita, que no fundo é a gratidão perante Deus, né? Que se não fosse Deus não teria a colheita, não teria o alimento. E isso é muito importante para as pessoas estarem perto de Deus, a gratidão, né? Por exemplo, uma falta de gratidão hoje é justamente porque as pessoas não têm esse temor a Deus e não têm esse sentido da grandeza de Deus, que perdem a gratidão e não veem a necessidade de, pelo menos uma vez por semana, ir até a igreja para agradecer, assistir à missa como gratidão, né, por tudo, né? São João Maria Vianney dizia que Deus é tão bom, mas é tão bom, mas é tão bom, que ele pede para a gente assistir a missa só uma vez na semana. Interessante, né? Porque o necessário mesmo seria estar o dia inteiro dentro da igreja agradecendo a Deus. O dia inteiro. Porque essa vida e tudo que nós temos é um dom, mas tão grande, tão grande, que então Deus ele quer que a gente reconheça isso, né? Que é a gratidão. Por isso que também aqui está sendo associado à missa, porque a missa tem 4 fins. Um dos fins é a gratidão. E são, no fundo, são maneiras de se aproximar de Deus. Uma pessoa se aproxima de Deus pela gratidão. Depois ela se aproxima de Deus pedindo perdão dos seus pecados. E aqui, ele vai pedir perdão. Você está vendo aqui o fiel aqui, vamos dizer assim, né, se aproximando do sacerdote. E o sacerdote ele vai fazer o sacrifício. Então, como é que ele vai obter esse perdão? Então, Deus estabeleceu que aquilo que nós falamos do pecado original, quer dizer, o pecado que a gente comete contra Deus é tão grande que a maneira de reparar o pecado seria o máximo que nós poderíamos fazer é entregar a vida a Deus, derramar o nosso sangue por Deus. Só que Deus ele não quer isso. Então, o que ele vai falar? Para a gente expiar o cordeiro, expiar o animal. E aqui podemos pensar assim, puxa vida, mas vamos expiar um animal hoje que nós estamos numa sociedade que preza tanto a natureza, os animais, e como que Deus fazia isso, né? Mas temos que pensar que esses animais iriam depois ser mortos para ser alimento. Então, no fundo, Deus está falando assim,
em vez de você utilizar esse animal que é perfeito, que é jovem e tal, para o teu alimento, para o teu prazer, ofereça para mim. Ofereça para mim. E aqui, então, vai ser o cordeiro, que é a imagem de Cristo, o cordeiro e o sangue que vai ser derramado. Então, aqui estão dentro desses rituais do sacrifício. Animal symbolically dies in their place and atones, which means it covers for their sin. And so through these rituals, the Israelites were constantly being reminded of God's grace, but also of his justice and of the seriousness of their evil and its consequences. The second set of rituals lays out the 7 annual feasts of Israel. And each of these retold a different part of the story about how God redeemed them from slavery in Egypt and brought them through the wilderness on their way to the promised land. And by celebrating these feasts regularly, Israel would remember who they were and who God was to them. Now, the sections about Israel's priests, you have Aaron and his sons first ordained to enter into God's presence on behalf of Israel. And then in this matching section, we find the qualifications for being a priest. The priests were called to the highest level of moral integrity and ritual holiness because they represented the people before God, but then also represented God to the people. Now, we find out why the priest's holiness matters so much back here in this first section. Right after the family of Aaron was ordained, 2 of his sons waltzed right into God's presence and flagrantly violate the rules. And so they are consumed by God's holiness on the spot. It's a haunting reminder of the paradox of living in God's holy presence. Because it's pure goodness, but it becomes dangerous to those who rebel and insult God's holiness. And so it's important that Israel's priests become holy, and also that all of the people of Israel become holy, which is what the next intersections are all about. Só uma coisa, isso está mostrando, né? Eu acho que o livro do Levítico é muito importante para que nós entendamos a santidade de Deus e a gravidade do pecado. Quer dizer, você veja, né? Uma pessoa que de uma maneira impura entra na presença de Deus, ela foi consumida. O pecado é muito... Hoje nós vivemos uma cultura que é a cultura da, vamos dizer assim, da misericórdia, da compreensão. Hoje as pessoas são fala-se muito de tolerância, lógico, tem que se falar mesmo, mas não podemos esquecer que também tem a justiça, tem a gravidade, a seriedade das ações. Então, por exemplo, no começo do cristianismo, era muito mais, ficava muito mais em evidência o pecado, a gravidade do pecado, que nós não podemos esquecer dela, né, dessa gravidade, como nós estamos vendo aqui, né? E como que a gente via a gravidade do pecado no início do cristianismo? A confissão. Sabem como é que era feita a confissão? A confissão era assim, você ia lá, procurava o sacerdote, se confessava, e aí o sacerdote, ele dava uma penitência muito difícil, muito dura, que era, por exemplo, vestir-se de saco de cinzas e pedir esmola na porta da igreja durante 1 ano. Né? Nossa, mas por que pedir uma coisa tão... Porque o pecado é muito grave. Quer dizer, a ofensa a Deus, a gente não faz ideia, porque nós somos criaturas, mas o que isso representa para Deus, o pecado, é muito grande. É muito grande. E aí a pessoa ia, depois de 1 ano, voltava para o sacerdote, e aí ele ia dizer se fez a penitência ou não. E só se ele fez a penitência, ele podia ser perdoado. Né? E hoje, imagina, hoje eu aprendi de São José Maria a dar como penitência, em geral, uma Ave Maria.
uma Ave Maria. Então, olha a desproporção entre dar como penitência uma Ave Maria hoje e o que era no começo do cristianismo. Mas está errado o começo? Não. Nem o começo está errado, nem o momento de hoje está errado. Simplesmente são dois focos diferentes. Hoje nós olhamos para o perdão e a misericórdia de Deus e antes se olhava muito mais para a gravidade do pecado. Mas não podemos esquecer nenhum desses dois lados. 11 through 15 are about the ritual purity required of all the Israelites, and chapters 18 through 20 are about the moral purity of the people. Here's what's underneath all of this purity and impurity language. Because God is holy and he's set apart, the Israelites need to be in a state of holiness themselves when they enter into his presence. This was called being clean or pure. God's presence was off limits to anybody who was not in a holy state, and this was called being unclean or impure. Now, an Israelite could become impure in just a few ways: by contact with reproductive body fluids, by having a skin disease. Olha, presta atenção. Deus ele estabeleceu várias coisas que faziam com que as pessoas ficassem impuras. Contato com fluidos reprodutivos, possuir uma doença de pele. Nossa, mas o que Deus está querendo com isso? Aqui ele vai explicar um pouquinho. No fundo, ele estava ensinando o que é a pureza, que depois, quando Cristo virá, ele vai falar que o foco principal é o coração. Só que Deus ele começa pelo lado externo, por coisas externas, que no fundo a gente vai ver aqui, vai ter tudo relação com a morte. De alguma maneira, essas realidades têm alguma relação com a morte. Então, é tudo que causa morte. Tudo que possa causar morte para a alma. Então, era uma imagem, né, de tudo aquilo que pode causar a morte do coração. By touching mold or fungus or by touching a dead body. Now, for the Israelites, all of these were associated with mortality, with the loss of life, which gets us to the core symbol of all these ideas. You become impure when you're contaminated by touching death, so to speak. And death is the opposite of God's holiness because God's essence is life. Now, this is really key. Simply being impure was not sinful or wrong. Touching these kinds of things was a normal part of everyday life. And impurity was a temporary state. It just lasted a week or two and then it's over. What was wrong or sinful was to waltz into God's presence carrying these symbols of death and impurity on my body. Don't do that. Now, the last way of becoming impure was by eating certain animals. And the kosher food laws are found right here in this section. Now, there have been lots of theories about why certain animals were considered impure and off limits to promote hygiene or to avoid cultural taboos. The text just isn't explicit. But the basic point of all of these chapters is really clear. All together, these work as an elaborate set of cultural symbols that reminds Israel that God's holiness was to affect all areas of their lives. This corresponding section over here is about Israel's moral purity. The Israelites were called to live differently than the Canaanites. They were to care for the poor instead of overlooking them. They were to have a high level of sexual integrity, and they were to promote justice throughout their entire land. Now, here at the center of the book, we find a long description of one of Israel's annual feasts, the Day of Atonement. Odds are that not every Israelite's sin and rebellion would be covered through the individual sacrifices. And so once a year, the high priest would take 2 goats. One of these would become a purification offering and atone for the sins of people. And the other was called the scapegoat. The
priests would confess the sins of Israel and symbolically place them on this goat, and then it would be cast out into the wilderness. Again, this is a very powerful image of God's desire to remove sin and its consequences from his people so that God can live with them in peace. The book concludes with Moses calling Israel to be faithful to all of the terms of the covenant. And he describes the blessings of peace and abundance that will result if Israel obeys all of these laws. He also warns them that if they're unfaithful and dishonor God's holiness, it will result in disaster and ultimately exile from the land promised to Abraham. Now, if you want to see how Leviticus fits into the big storyline, it's helpful to look at the first sentence of the next book of the Bible, Numbers. It begins, "The Lord spoke to Moses in the tent." So we can see that Moses is now able to enter God's presence on behalf of Israel. The book of Leviticus, it worked. So despite Israel's failure, God has provided a way for their sin to be covered so that God can live with sinful people in peace. And that's what the book of Leviticus is all about. Muito bom, né? Muito interessante. Vamos ficar por aqui. Tem muita matéria para reflexão, hein? Não é? Tudo isso faz pensar bastante. Está fazendo alusão à nossa vida, ao nosso comportamento com Deus, como estamos nos aproximando dele, nossa preocupação de tirar tudo que tem de todas as inclinações para o mal que nós temos, não é? Que isso faz com que estejamos cada vez mais perto dele. Então, enfim, cada um pode ir tirando as suas conclusões. Terminamos aqui e no sábado, às 6 horas, damos continuidade. E eu vou deixar, eu vou colocar lá no canal YouTube um link para o texto que eu estou me baseando para dar essas aulas, para vocês terem todo esse material aqui que eu estou seguindo. E aí, à medida que eu vou atualizando esse texto, vocês também vão poder ter o acesso ao texto atualizado. Vou colocar um link para compartilhar e assim estará sendo atualizado continuamente. Tá bom? Então, até logo. Até sábado. Tchau, tchau.